Então, galerinha, voltamos aí rápido no nosso intervalo, beleza? Só problema técnico, mas é aquele negócio, ao vivo tem dessas coisas mesmo. Então vamos pra cima aqui que a gente vai continuar nossa aula aqui. Tranquilo? A gente falou nessa primeira aula sobre curva de aquecimento, como é que funciona cada uma das curvas, ponto crítico, ponto triplo, como é que funciona cada um deles, diferença entre vapor e gás, tá bom? Começamos a fazer a questão, que foi a questão do jarro de barro, né? Aquele filtro de barro que a gente tem mais artesanal. E agora a gente dá continuidade às questões que a gente vai fazer. A gente vai seguir aquele mesmo esquema de sempre. Eu faço uma, peço 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a outra, e a gente vai levando até o final da nossa aula, bacana? Então, essa segunda aula é mais voltada para questões, não só desse assunto de diagramas de fase, tá bom? Mas todos os assuntos que a gente já viu sobre calor e temperatura de uma forma geral. Até porque é um assunto que vai estar na prova de vocês. E a partir da próxima aula a gente começa gravitação universal, tá bom? Entender como é que funciona o movimento dos astros, dos planetas, a parte da astronomia, que é uma parte até bacana, bem interessante aí, que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá fazer uma revisão de questões gerais para essa partezinha de calor e temperatura e depois começar então na próxima semana a gravitação. Então vamos para a primeira questão aqui, essa é minha. A próxima eu deixo vocês tentarem antes da gente responder. Vamos lá. Considere o diagrama de fase, hipotético, apresentado esquematicamente na figura a seguir. O que representam os pontos A, B, C, D e E desse diagrama? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender que existem os pontos que são parte desse sistema. Primeiro ponto é esse, que é o sólido, né? Primeira parte que é essa, que é a sólida. Abaixo dela, você tem essa partezinha assim, que é a líquida, né? Essa parte que é a líquida dentro desse sistema. E lá entre eles dois, você tem a parte gasosa, ou a parte de vapor, que é o que a gente vai ter ali. Quando você tem essa parte aqui, ó, a partir daqui, você tem o estado de fluido crítico, né? Fluido crítico. A canetinha está meio ruim hoje, mas vocês conseguem entender que ali é a parte de fluido crítico presente ao sistema. Então vamos lá, vamos ver qual o ponto que existe em cada um deles. O ponto A, gente, é a curva de quê? Curva de fusão, né? É a curva que existe entre o sólido e o líquido. Essa curva de fusão é dada pelo sistema como uma interação entre sólido e líquido para você ter o ponto de fusão entre eles. Aí você pode elevar a temperatura, baixar a pressão, dependendo do que você queira fazer. Ponto B. Ponto B. Ponto B é esse ponto ó, que coexiste entre as três curvas. Então, é um ponto que está entre o trio, famoso ponto triplo. Bom, ponto triplo ao sistema. Essa parte da curva de fusão aí. Ponto B, que é o ponto triplo. Aí você tem outros três pontos lá, né? Ponto C, ponto D, ponto E. Ponto C é o ponto que representa a minha curva. Agora é curva de quê? Você tem entre sólido e gasoso. É uma curva de sublimação. Bom, é a partezinha sublimada. É onde você vai ter a transformação direta entre gás e sólido, né? Entre gasoso e sólido. Lá embaixo, no ponto D, você tem entre gás e líquido. Então, a minha curva de liquefação, né? Curva aí de vaporização, de evaporação, de liquefação. Você escolhe qual termo você vai usar. Curva de evaporação do meu sistema. E o ponto E é o meu ponto crítico. É o ponto máximo ali, onde o cara vai ter, beleza? É o ponto crítico, que é o ponto máximo, onde o cara vai ter valor. A partir daquilo ali, ele é considerado um fluido crítico, ou seja, ele vai ter um valor maior, mais exacerbado do que o vapor ali dentro. Bacana? Então, esses seriam os nossos 5 pontos. Lembrando que na letra A, que é a curva de fusão, você tem as duas estados físicos, sólido e líquido. Na letra C, que é a curva de sublimação, você tem os dois estados físicos, sólido e gasoso.
E na letra D, que é a curva de evaporação ou de liquefação, você tem os dois estados físicos também, gasoso e líquido. Beleza? Olha aí, agora essa questão fala o seguinte. Observando o diagrama de fase PT, mostrado a seguir, pressão por temperatura, pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. E aí, ele quer sublimação. O que é sublimação, gente? Sublimação é quando você passa do estado sólido para o estado de vapor, bom? Ou vice-versa, de vapor para sólido. Bacana? Então, vou pedir aí 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, ó, quando você pega uma situação como essa, ele vai querer transformar de estado sólido para estado de vapor ou de vapor para sólido. Ele quer saber onde eu vou ter esse estado de sublimação. Ó, primeira coisa que você tem que ter ideia é prestar atenção direitinho no gráfico. Porque até agora o cara estava botando no gráfico o líquido em cima e o vapor, o líquido embaixo e o vapor em cima. E agora ele trocou, né? Ele botou o vapor aqui, o líquido ali, o sólido ali. Então, o que é que vai acontecer? Ele quer uma situação onde eu tenho essa troca aqui, ó. Onde eu passe do estado de sólido para o estado de vapor. Então, eu posso ir do Y para lá, ou então eu posso descer aqui, ó. Percebam que ele tem uma partezinha dentro do vapor já. Então, eu posso ter esses dois caminhos aqui. Então, o que é que ele quer? Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória X. Não, ele não chega à trajetória X, né? Na trajetória X, ele está indo do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Y sim, ó. Ele está indo do sólido para o vapor direto. Ou U. E no U também, ó. Ele está descendo de sólido para vapor. Então, a letra B é verdadeiro. Letra B seria o nosso gabarito. Letra C. U, que também é verdade, ele está indo para baixo. E V. Mas em V, ó, ele está indo de líquido para vapor ou de vapor para líquido. E na letra D, ele está indo no V, que é líquido para vapor também, mas X, de sólido para líquido, a letra D, que não tem nada a ver mesmo. Bom, então nosso gabarito seria a letra B. Tanto o eixo Y, que é esse tracejado de baixo, na horizontal, quanto o eixo U, que é esse tracejado da esquerda, na vertical. Bom? Olha aí, outra questãozinha. Essa aqui é minha agora. Fala o seguinte. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que recebe calor de uma fonte.
passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é igual a... Então, ó, percebam o que foi que aconteceu. Ele quer o calor latente desse cidadão, né? Ele quer o calor latente daquela parada ali. Então, ele percebeu que você tem 10 gramas de uma determinada substância. E a quantidade de calor, como vocês viram, a gente lembra da aula passada, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, né, de fusão daquele sistema. Ele quer saber o calor latente de fusão da substância em calorias por grama. Então, ele quer saber o valor de L, certo? O valor de L seria quantidade de calor dividido pela massa, que seria justamente as calorias por grama que ele vai querer saber na questão. Tá, então quem seria o valor latente? Primeira coisa que eu tenho que achar, a quantidade de calor cedida para o sistema. Olha, ele quer só o calor latente. Então, essa parte aqui, em vermelho, representa a quantidade de calor latente cedida ao sistema. Matheus, oi, por que tu não considerou o gráfico inteiro? Tu considerou só essa parte de vermelho. Por quê? Porque essa outra partezinha aqui, que está em azul, né? Essa outra parte aqui que está em azul, representa quem? Representa o calor sensível, né? Lembra lá do calor sensível? Calor sensível, qual a diferença? O calor sensível, ele varia temperatura, mas não varia estado físico. Percebam que ele estava na temperatura de 0 e subiu até 50. Sensível. Aí do 50 até o valor final, né, do 300 calorias até 1000 calorias, ele não variou a temperatura. Se ele não variou a temperatura, significa que ele recebeu energia e fez o quê? Quebrou para variar estado físico. Então aqui é calor latente. Sabendo disso, eu posso calcular o valor da quantidade de calor daquela área, né? Vamos lá, então. Essa questão é feita em 2 passos. Quais são eles? Primeiro passo. Segundo passo. Primeiro passo é achar a quantidade de calor cedida ao sistema. A quantidade de calor cedida ao sistema, galera, seria igual à área do gráfico. Só que a área que eu quero é a área de vermelho, que representa o quê? Um paralelepípedo, né? Ou um quadrilátero. Você tem 2 bases paralelas e 2 alturas paralelas. Então, calculando essa área, base vezes altura, eu consigo achar o valor da quantidade de calor. Quanto é a base? De 300 até 1000 vale 700. Quanto é a altura? De 0 até 50 vale 50. Então, a minha área seria igual à base, que vale 700, vezes a altura, que vale 50. Então, qual seria a minha quantidade de calor cedida ao sistema? 7 vezes 5, 35. Beleza? Vezes 35.000 calorias. Achando a quantidade de calorias, eu posso voltar e pôr na equação para achar o valor do calor latente. Qual seria o valor do calor latente? Calor latente seria igual a quantidade de calor pela massa aderida ao sistema, certo? Então, você teria aí a quantidade de calor, que seria igual a quanto? A gente achou na letra A. Quantidade de calor, no primeiro passo, desculpa, 35.000. A massa do cidadão, 10 gramas. Só que gramas não é unidade de sistema internacional. Não está no SI. Então, o que é que eu faço? Eu transformo ele para quilos, né? Então, pego e divido por quanto? Por 1000. 10 dividido por 1000. Então, divisão de fração, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um valor de 35.000. Conserva a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda, né? Você teria essa situação de rotação dentro daquele meu sistema. Peraí. Ah, não. Ele quer o valor da fusão, né? Do calor latente de fusão da substância por completo. Quando ele quer isso, você tem que considerar o gráfico inteiro. O vacilo foi esse. Porque aqui vai dar um valor de 35. Só que 35 não é essa parte de calor.
essa parte geral seria um trapézio, né? Base maior, que é 700, mais a base menor, que vale 1.000, vezes a altura, que vai valer 50, dividido por 2, que daria ali um valor aproximado, né? De valor geral, dividido pela quantidade de gramas da fonte. Agora dá certo. Foi só a área que eu peguei errado, bem aqui. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Foi a área que eu peguei errado. Essa parte de calor está até correta, mas a área que a gente pegou está errada. Por quê? Porque a área que ele vai considerar não é a área só da parte de calor latente. É a área geral do sistema, né? Que é a quantidade de calor cedida total. O que ele pediu foi a quantidade de calor geral, né? Para sair integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, ele aqueceu, depois ele transformou. Então, a minha quantidade de calor seria igual à área geral, que seria base maior mais base menor, vezes a altura do sistema sobre 2. Que área é essa? Essa é a área de um trapézio, né? Então, a base maior, 1.000. A base menor, 700. A quantidade de calor seria 1.000 mais 700, vezes a altura, que vale quanto? 50, sobre 2. Então, qual seria a minha quantidade de calor gerada ao sistema? Quando eu tenho essa quantidade de calor gerada ao sistema, eu calculo a área dele, que daria um total de 70, né? 70.000 calorias. Agora sim. Pego e levo para aquela quantidade de calor ali, latente. 70.000 dividido pela quantidade de massa gerada ao sistema, que seria de 0,001 grama, né? Seria as 10 gramas lá que o cara falou. Então, daria um total de quanto? Você corta. Calor latente de fusão daria de 70 calorias por grama, né? Gerado ao sistema. Então, nosso gabarito seria letra A. Ok? Só cuidado aí, erro meu também, em considerar a parte geral da equação, tá bom? Você procura considerar a quantidade de calor geral da área ali dentro daquele sistema. Bacana? Só para não cometer esse errozinho aí da questão. Próxima questão. Fala o seguinte. Leia o texto a seguir. Black, 1935. Discute um conceito que envolve transição de fase, na qual há uma liberação ou absorção de calor, que não envolve variações de temperaturas mensuráveis pelo termômetro. O texto descreve o calor. Questão teórica, eu vou pedir 1 minutinho para vocês tentarem responder. Então, gente, o que ele pediu? Ele pediu uma situação onde você não tem variação no termômetro. Se não existe variação no termômetro, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma variação onde não existe, um aquecimento onde não existe variação de temperatura. Se não envolve variação de temperatura, não existe variação de temperatura dentro do sistema, isso só pode significar um calor, né? Que é o calor latente. Bom, calor molar não existe. Calor sensível é quando há variação de temperatura.
né? Quando existe variação de temperatura, aqui é a variação de temperatura. Calor latente, não há variação de temperatura, por isso que é o nosso gabarito. E letra D, calor específico. Calor específico a gente até viu, mas o que é que ele fala? Ele fala sobre a quantidade de calor que um sistema absorve para si, né? Quantidade de calor que absorve para si. Próxima questão, fala o seguinte. Uma massa de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização da água é 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocalorias necessárias para vaporizar 30% da massa de água. Então, o que ele quer? Ele quer fazer com que se evapore 30% dessa massa aqui. Então, é massa, aqui é 30% da massa, beleza? A água está exatamente a 100 graus, sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Aí eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, olha, foi o que ele pediu. Ele pediu a quantidade de calor necessária para transformar 30% dessa massa. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o valor do calor latente gerado ao sistema. Então, qual seria a minha quantidade de calor? A minha quantidade de calor seria igual. Quanto é a massa? A massa é 30%, 30 vezes 100, da massa geral, que é 2.000 gramas. Ele não quer, de forma alguma, transformar as 2.000 gramas. Ele quer transformar só 30% dessas 2.000 gramas. O calor latente vale 540. Então, isso aqui seria vezes 540 da situação. E aí, o que é que eu posso fazer? Posso multiplicar agora, né? O que é que eu posso simplificar logo para facilitar a minha vida? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tchau. Então, qual seria a minha quantidade de calor gerada ao sistema? 3 vezes 2, 6. 0 com 0, 600. Vezes o valor de 540. Então, qual seria a minha quantidade de calor? 6 vezes 54 dá 324. 0 zeros. 1, 2, 3, 0 zeros. Então, seria 324.000 calorias. Só que foi o que a questão falou. A questão falou que é a quantidade de calor em quilocaloria, certo? Que é a quantidade de calor em quilocaloria, cacau. Então, a minha quantidade de calor
sobre 1000. Então, daria quanto? 324.000 sobre 1000, né? Então, aqui eu posso cortar 3 zeros de baixo com 3 zeros de cima. Então, qual seria a minha quantidade de calor gerada ao sistema? 324 quilocalorias. Pronto. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria letra E. Bom, de é bem facinho, ok? Nosso gabarito aí sendo letra E. Então, repetindo a questão mais uma vez, você está copiando. Claro, tirando qualquer dúvida. Gente, se vocês ficarem com qualquer dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. A massa do cara é de 2.000 gramas. Só que ele quer só o necessário para botar 30%. Então, seria 30 sobre 100 vezes o valor da massa, 2.000 gramas, vezes a quantidade de calor latente. Só que a quantidade de calor latente, ele já falou na questão, vale 540. Então, seria 30% de 2.000 vezes 540. Então, seria 30 vezes 2.000 dividido por 100, que daria 600, vezes 540, que dá 324.000 calorias. Só que ele pediu em quilocalorias. A gente tem que dividir por 1.000. Então, ficaria 324.000 dividido por 1.000, daria 324 quilocalorias. Bacana? Nosso gabarito seria letra E. Próxima questão fala o seguinte. Ao receber 250 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine seu calor latente de vaporização em calorias por grama. Bom, então você tem que 1 quilocaloria vale 1.000 calorias e 1 quilo vale 1.000 gramas. Certo? Ele quer saber qual é a quantidade de calor latente cedida ao sistema. Bom, gente, aqui é a aplicação direta da fórmula, né? Você tem que a quantidade de calor é igual a massa vezes a quantidade de calor latente. Mas essa massa aí, que massa é essa? E quantidade de calor? Que quantidade de calor é essa aí? O que vai acontecer dentro desse meu sistema? Bom, essa quantidade de calor que ele quer de transformação é a transformação de 250 quilocalorias para esse sistema, certo? Então, o que ele aconteceu? Ele tem 250 mil, né? 250 mil calorias. Por quê? Porque essa quantidade de calor de quilocalorias seria a quantidade de calorias que ele tem, quilocalorias que ele tem, vezes 1.000. Por quê? Porque ele quer jogar em quilocaloria, galera, tá bom? Então seria 250 mil calorias, igual a massa. A massa que o cara falou é uma massa de 1 quilo. Só que essa massa de 1 quilo dá uma situação para a gente de quanto? De 1.000 gramas. Então você teria uma situação aqui de 1.000 gramas gerada esse sistema, vezes a quantidade de calor latente que nele existe. Tá bom? Lembrando só dessa questão de unidade. Você tem que lembrar das questões de unidade para poder sair de uma questão como essa. Como assim questão de unidade, Matheus? Olha, 1 quilocaloria cacau equivale a 1.000 calorias, como ele falou na questão. Beleza? Que foi justamente esse dado que ele deu na questão aqui. Só que nem sempre vai estar nessa situação aqui, tá bom? Você pode jogar para notação científica. Por exemplo, 1 quilocaloria é igual a 10 elevado a 3 calorias, que seria aquela mesma quantidade que tem, só que em notação científica, viu, gente? Matheus, pode cair outra unidade que não seja essa? Pode. Provavelmente vá também. Qual é? Megacaloria, que seria igual a 10 elevado a 6, e Gcal, gigacalorias, seria 10 elevado a 9. 1 milhão de calorias e 1 bilhão de calorias também. Vocês são inteligentes, vocês já entenderam que daí para frente ele vai crescendo de 3 em 3, né? Então aí você pode ter qualquer outro valor que vá crescendo de 3 em 3. Pode ter 10 elevado a 12, 10 elevado a 15, 10 elevado a 18 e assim sucessivamente dentro de um sistema. Beleza? Então sempre tenha atenção com isso aí. A mesma ideia funciona para quilograma. Você tem aqui 1 quilograma que daria 1.000 gramas.
E ali você tem, depois de 1.000 gramas, 1 tonelada. 1 tonelada vai valer 1.000 quilogramas. Então, você teria uma situação onde você vai ter 1 milhão de gramas, né? Sempre lembrando que vai crescendo de 3 em 3, ou seja, vai crescendo 3 zeros. Tá, quem é que eu posso simplificar aqui? Eu posso simplificar os 3 zeros da direita com os 3 zeros da esquerda. Então, qual seria o meu valor de calor latente? Agora ficou fácil. 250 dividido por 1 daria quanto? Daria o próprio 250, né? Então, seria 250 calorias por grama. Então, qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria a letra B. Então, explicando a questão de novo aí para quem está copiando e dando mais um tempinho para, claro, você tirar as dúvidas, o que vai acontecer na questão? Ele falou que um corpo qualquer de 1 kg de massa recebeu 250 quilocalorias de calor. E ele falou o seguinte, que 1 quilocaloria vale 1.000 calorias levadas a esse sistema. Então, quando isso acontece, o que vai acontecer? O que passa-se nessa situação, né? Você tem apenas calor latente de fusão. Por que calor latente de fusão? Porque ele falou que a substância sofreu uma completa vaporização. Isso é característica de calor, o quê? Latente, galera, tá bom? Calor latente ao sistema. Então, você teria essa situação de calor latente ao sistema. Aplicando-se na fórmula, você tem 250.000 quilocalorias é igual a massa de 1 kg vezes o calor latente. Transforma-se. 250 quilocalorias dá 250.000 calorias, que é o que a gente quer trabalhar. Por que a gente transforma para calorias? Porque a questão pediu em calorias por grama. Então, de quilocalorias tem que jogar para caloria. E de quilo tem que jogar para grama. 1 quilo vai valer ali 1.000 gramas, vezes a quantidade de calor latente, que é o que ele quer saber. Aí você pode simplificar 3 zeros da direita com 3 zeros da esquerda, e aí eu teria um valor de calor latente igual a 250 dividido por 1, que daria 250 calorias por grama dentro daquele meu sistema. Caninha? Então, vamos adiante. Agora essa questãozinha legal. Fala o seguinte. As figuras mostram os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento, em 2 experimentos separados, de 2 sólidos, A e B, de massas iguais, que se liquefizeram durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante nos 2 casos. Se TA e TB forem as temperaturas de fusão, e LA e LB os calores latentes de fusão, A e B são respectivamente. Então ele quer saber a relação entre temperatura e calores latentes de cada um deles. Bacana? Aí ele te dá esses 2 gráficos, tanto o gráfico de A para B, quanto o gráfico de B para A. Então, vou pedir aí 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, ó, pega uma questão como essa, tenha muito cuidado com o que ele vai te pedir, né? Sempre tenha atenção ao sistema que ele vai dar. Vamos escrever de novo esse gráfico no outro slide para a gente poder olhar com calma o que o gráfico fala para a gente. No começo da aula eu falei para vocês, físico não pode ver gráfico que ele quer usar. Então, vamos usar esse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico do A. E o gráfico do B, ele tem uma envergadura um pouco menor, mas tem a mesma ideia. Olha aí. Então, o que vai acontecer? O gráfico do B ele passou um pouquinho a mais ali. Deixa eu passar aqui também. Envergadura menor, corpo extenso para B. Perfeito. Vamos lá. O que foi que ele falou? Ele falou que a figura mostra as temperaturas de função de um tempo de aquecimento de dois experimentos separados. Dois sólidos A e B de massas iguais que se liquefizeram durante o processo. A taxa de calor transferida no aquecimento é constante, igual nos dois casos. Então, foi o que ele falou. Traduzindo tudo isso que ele disse o seguinte, que os dois receberam a mesma quantidade de calor nas duas taxas e que os dois saíram do estado sólido para o estado líquido. Olha como foi que aconteceu quando a gente bota em um gráfico. Vamos primeiro para o A. Todos os dois começaram no sólido, tá bom? Então, essa temperatura aqui é sólida. Quando você tem essa situação intermediária, você tem sólido mais líquido, que é justamente essa transformação aqui. Depois você passa a líquido. Bom? Tá. Para o B, é a mesma ideia. Lá embaixo, você tem apenas sólido. E aí você esquenta o cara, né? E aqui nessa situação, você tem sólido mais líquido. Depois você tem apenas líquido. Show! Então vamos ver o que mais que o gráfico disse. Ele disse que aqui é o tempo, né? E aqui é a minha temperatura. Tá bom. Então vamos adiante aqui, o que ele falou na questão. Ele falou que TA e TB forem as temperaturas de fusão e LA e LB os calores latentes de fusão. A e B valem respectivamente. Tá. Como ele quer a temperatura de fusão, ele quer esse ponto aqui, ó. Esse aqui é TA e esse aqui é TB. Por quê? Porque são justamente as temperaturas, gente, onde ele sai de um estado sólido para um estado líquido. Isso é característica de ponto de fusão, tá bom? Então, aqui seria a fusão do ponto A e lá embaixo seria a fusão de quem? Do ponto B. Essa fusão é bem explicada na figura. Logo, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, justamente pelo fato deles serem visíveis no gráfico. A fusão de A vai precisar de temperatura maior do que a de B. Logo, quem é que eu já posso cortar? Posso cortar a letra D e letra E. Ficamos entre letra A, letra B e letra C, para que a gente possa responder essa questão. LA e LB são as temperaturas de calores latentes, tá bom? Os valores de calores latentes. O que é que vai dizer isso? Agora vai dizer o tempo que ele demorou. Olha, deixa eu botar em verde aqui. Olha o tempo que ele demorou para sair de apenas sólido para apenas líquido. Isso aqui é o valor de calor latente que ele foi utilizado. Bacana? E na B, olha o quanto ele demorou. Ele saiu daqui, ó, e foi para cá. Olha aí o quanto ele demorou. Percebam que o B, ele demorou muito mais tempo que o A. Ele demorou muito mais tempo que o A para se liquefazer. Ou seja, para sair do estado sólido e líquido, na mistura dos dois, e apenas para o líquido. Isso significa dizer o quê, gente? Isso significa dizer que a quantidade de calor latente do B é maior que a quantidade de calor latente do A. Por mó de quê? Pelo seguinte fato. Como o B demorou mais para se liquefazer,
como o B ele vai precisar de energia maior, a quantidade de calor latente necessária para aquele material sair completamente do sólido e ir completamente para o líquido vai ser maior. Bacana? Ele vai ter um valor muito maior. Por isso que ele vai demorar mais tempo. Então, o LB ele tem que ser maior que o LA. Aqui a gente já chega ao nosso gabarito, né? Aqui está dizendo que é igual, aqui está dizendo que LA é maior. Então, nosso gabarito é a letra C. A temperatura de A é maior que a temperatura de B e o calor latente de B é maior que o calor latente de A. Justamente porque o B ele vai precisar de mais tempo, ou seja, vai consumir mais energia, vai ter o calor latente maior para poder se liquefazer, sair completamente do estado sólido para ir completamente para o estado líquido. Beleza? Então, repetindo a questão, e para quem ficou com alguma dúvida, vamos ver o que a questão falou. Ele falou o seguinte, que a gente deu dois gráficos, A e B, numa taxa de calor que é transferido constante e igual nos dois casos. Isso aqui te trava também, ó. Calor transferido no aquecimento é constante e igual nos dois casos. Se o corpo B recebe mais calor, a nossa lógica não funcionaria, porque ele vai ser maior, então ele vai receber mais calor e tal, afim. Mas como ele falou que a taxa é igual e constante, então a nossa lógica funciona. Ele falou que TA e TB são as temperaturas de fusão, LA e LB são os calores latentes. Então, o que vai acontecer? A temperatura A é maior que a temperatura B, assim como o calor latente de B é maior que o calor latente de A. Justamente pelo fato do seguinte, o ponto de A de fusão é maior, olha aqui, ó, bem maior do que o ponto de B de fusão. E por que que o calor latente é maior? Porque o tamanho da latência, ou seja, o tamanho de onde você tem sólido mais líquido de A, é bem menor do que o tamanho de você ter sólido mais líquido de B. Então, você teria uma situação como essa. LB sendo bem maior que o valor de LA. Bacana? Então, nosso gabarito realmente seria a letra C. Ok? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim do nosso sextou aqui com a física, certo? Sei que é a matéria que vocês mais gostam de todas, é por isso que vocês deixam lá para os finalzinho da semana. Então, queria agradecer a companhia de vocês, dizer que foi um prazer inenarrável estar na companhia de tantas autarquias, galera de São Pedro do Piauí, galera de Malegre e galera que acompanhou pelo YouTube também. Desejar a vocês uma excelente semana, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Próxima semana a gente volta, já revisamos o assunto já, né, referente a esse mês, né, comecinho de agosto e tal, essa parte de calor latente. E próxima semana a gente começa a parte de gravitação, estudo dos astros, astronomia, é uma parte bem legal, tá bom? Então, agradecer a presença de vocês, desejar um bom fim de semana, uma ótima semana para vocês. Até a próxima sexta. Tchau!